O Brasil Justiça desta semana vai discutir as manifestações racistas nos estádios de futebol, a democratização no judiciário e ainda a autonomia financeira e administrativa dos tribunais. Quem vai falar sobre esses assuntos é o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Terra. Magistrado há 24 anos, é presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES. Doutor Eugênio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar sobre isso nesse programa DMB, de assuntos tão importantes para a população. Doutor Eugênio, o que levam as manifestações raciais nos estádios de futebol? Eu acho que a manifestação racial nos campos de futebol, elas estão relacionadas com o fenômeno do inconsciente coletivo que se forma ali, somado a preconceitos que temos, às vezes, refreados e que ali se soltam naquele momento de um embate. Porque o jogo de futebol, ele representa sempre um momento de tensão, de um extravasamento, de uma disputa, né? Então, os sentimentos mais reprimidos, muitas vezes aparecem ali como uma forma de manifestação. É um problema que tem que ser controlado. Por quê? Porque a gente tem que diminuir o preconceito, o racismo, qualquer manifestação discriminatória em relação à raça, como qualquer outras também, gays, LGBTs, que seja, elas decorrem o quê? De preconceitos que nós temos. E o preconceito precisa ser vencido. Precisa vencer do quê? Com educação, com contato com as pessoas que sofrem o preconceito, para que se torne algo mais natural e que se introjete essa necessidade de não externar e, principalmente, não se ter preconceito. Um caso que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul envolveu o goleiro Aranha dos Santos. Uma torcedora do Grêmio o chamou de macaco. Eu gostaria que você explicasse pra gente quando ocorre injúria racial e racismo. É um caso típico, me parece, de injúria racial. Por quê? Porque ela ofendeu diretamente uma pessoa chamando o goleiro Aranha de macaco. Quando nós temos um crime de racismo, é quando é um crime que é causado, por exemplo, em razão da etnia. Eu discrimino alguém de entrar no restaurante se for negro, ou se for indígena, ou seja, qualquer outra forma. Nós, simplificando, nós podemos dizer assim, a injúria racial, para ficar mais fácil de compreender, ela é direcionada a uma pessoa certa e determinada. E o crime de racismo, ele é direcionado contra um grupo que é discriminado. O que pode ser feito para modificar a situação? A punição do clube de futebol é um caminho razoável para conter o racismo no futebol? A questão da punição do clube de futebol eu acho que é importante. Não é o caminho, né? Porque nós temos que superar o preconceito. Isso tem que ser feito individualmente para que quando haja um agrupamento de pessoas não se tenha essa sanha do preconceito saindo para fora. Mas acho que é um caminho. Porque pegando esse exemplo do caso do time do Grêmio, isso partiu do local de uma torcida organizada. Ou seja, as coisas vêm se repetindo, inclusive no próprio estádio do Grêmio, como em outros clubes de futebol também. Se repetem e os clubes, às vezes, eles mesmos incentivam essas torcidas organizadas sem exigir um comportamento ou punindo o que eles identificam antes de chegar a uma situação como essa, onde houve aquele foco da televisão que realmente levou para todo o país. Mas isso acontece em muitas outras situações. Então, eu acho que a punição do clube, embora pareça injusta, porque o clube, o Grêmio Futebol Clube, ele não é um clube racista, tanto que jogam negros, ele, enquanto instituição. Mas ao ele permitir que torcidas organizadas tenham cânticos que tragam palavras agressivas, preconceituosas, ao não coibir isso, ou ser tolerante, vamos dizer assim, de uma maneira comum, passando a mão por cima, eu acho que essa punição pode servir para que os clubes também sejam mais atentos quanto às suas torcidas organizadas. O que precisa ser feito para que haja uma mudança de cultura? As cotas, por exemplo, podem contribuir para a superação do problema ou não? Eu acredito que toda atitude afirmativa, né, como são as cotas raciais, ela contribui para isso. Por quê? Porque se começa a se fazer um resgate, né, no caso do negro, que é histórico, de submissão, de uma condição de inferioridade, trazendo ele para um patamar de igualdade com a maioria da sociedade branca. Isso faz com que aquilo que eu falei no início, aumente o contato, a convivência vá fazendo, que as pessoas convivendo vão ver que não é a cor da pele que vai fazer alguma diferença. Então as cotas, medidas afirmativas, elas colaboram muito para isso. Uma importante a gente ter assim, as medidas afirmativas
afirmativas, e isso às vezes, como as cotas, isso às vezes gera uma certa discussão. Olha, mas então daqui para frente nós sempre teremos cotas raciais, cotas para indígenas e outros. As cotas, elas existem como uma medida afirmativa, ou seja, de ascensão daquelas pessoas que sempre foram excluídas. Não quer dizer que elas serão para sempre. Quando elas chegarem ao patamar de igualdade, não há mais necessidade das cotas. Acho que no âmbito do judiciário também, nós temos que tratar das cotas raciais. Os próprios tribunais, quando fazem seus concursos públicos, devem também ter cotas, porque a questão do preconceito, do racismo também, mas do preconceito como um todo, às vezes ela está muito impregnada na cultura também de quem está nos tribunais. Então, se nós tivermos cotas, ou nós vamos permitir que os negros, no caso que nós estamos tratando de racismo, venham a ter uma maior possibilidade de ascender a essas carreiras pelas cotas, nós estaremos corrigindo uma injustiça e faremos essa convivência, onde uma maioria branca vai ter mais contato com negros para poder perceber também o lado que a vítima sofre, porque é muito mais difícil sofrer a discriminação do que fazer a discriminação. Não que seja fácil se fazer a discriminação, mas o sofrimento dela é muito ruim, porque fere o sentimento da personalidade, a própria dignidade daquele ser humano. Então, acho que o sistema de cotas é uma medida afirmativa importante que colaborará, sim, para a diminuição do racismo. O que as vítimas ou testemunhas devem proceder na hipótese de presenciar um ato de racismo e onde denunciar? É muito importante que todo mundo que veja, constate, ou uma vítima de um ato de racismo, que ela vá lá e denuncie. Registre uma ocorrência policial, procure uma delegacia de polícia. Se não for possível, procure uma comissão de direitos humanos, uma Assembleia Legislativa, procure uma comissão de direito no Tribunal de Justiça, para que isso tenha um encaminhamento no sentido de que se venha a coibir completamente esses atos, para que as pessoas que praticam atos racistas, elas saibam que não podem fazer isso. Quando não tiver uma cultura de superação e compreensão, vai ter que ser assim, a punição que vai fazer com que os que venham a praticar atos racistas venham a se controlar. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Terra, vai falar da democratização no judiciário. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 7 de outubro as inscrições para o curso Humanismo em 9 lições, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a PUC-Rio. A capacitação vai ocorrer de 8 a 12 de dezembro no auditório da SMEC em Fortaleza. 30 vagas são disponíveis. Os interessados podem se inscrever no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as manifestações racistas nos estádios de futebol. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Terra, vai falar da democratização no judiciário. Doutor Eugênio, eu gostaria que o senhor começasse falando o que é a democratização no judiciário. A democratização no judiciário é permitir que toda a magistratura, e não só as cúpulas como hoje ocorre, participem na decisão das diretrizes, de quais os desígnios e caminhos que os tribunais devem seguir. Por que a importância disso? Porque nós teremos, assim, magistrados mais experientes como os desembargadores nos tribunais, são mais a magistrados que não são desembargadores, mas que são aqueles que estão no contato dia a dia com a população e que mais facilmente, vamos dizer quase epidermicamente, conseguem perceber mais rapidamente as necessidades que a cidadania, a população precisa. E o que a gente tem que ver? Assim, o judiciário, ele não existe como um fim em si mesmo. Ele só serve, ele só existe enquanto um poder da República para atender às necessidades de prestação da jurisdição, ou seja, de dizer a justiça, dissolver conflitos da sua população. Então, quando ele conseguir ser mais sensível pela participação de todo o conjunto de magistrados dessas necessidades, ele mais facilmente conseguirá estabelecer diretrizes e medidas e meios de melhor atender a população.
Com a eleição direta nos tribunais, os juízes poderão escolher, por meio do voto direto, os dirigentes da corte. Atualmente, apenas os desembargadores podem votar. De que forma a eleição direta pode contribuir para a democracia? Ela contribui muito, porque, como eu referi antes, ela vai ampliar o colégio eleitoral. Hoje a eleição, é bom que se diga, ela é direta, mas direta por um colégio restrito. Só os desembargadores que estão nas cúpulas dos tribunais de justiça é que elegem seus dirigentes, a sua mesa diretora. Quando nós ampliarmos isso para os magistrados de primeiro grau, nós vamos fazer com que todos os magistrados participem na escolha dos dirigentes. E num processo de escolha, de discussão, que uma eleição sempre passa por um processo de discussão referente ao Poder Judiciário, vai fazer com que se encampe novidades. E eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, porque nós vamos mesclar a experiência dos mais antigos que estão nos tribunais, que é importante, a jurisdição, os tribunais exigem prudência, a cautela que vai se adquirindo com a idade, mas também é muito importante que se tenha a ousadia natural dos mais jovens e o caráter de inovação que as novas gerações trazem para os tribunais, trazem para a justiça. Essa mescla vai fazer que nós tenhamos um judiciário muito melhor. Inclusive, a Associação dos Magistrados Brasileiros, MB, começou um movimento no início desse ano de caráter nacional, onde em 31 de março de 2014, todas as associações estaduais protocolaram requerimentos para que os tribunais de justiça viessem a adotar o caminho das eleições diretas com todos os seus integrantes. E volto a frisar, diretas elas já eram, mas de um grupo restrito, de ampliação do colégio eleitoral das mesas diretoras. Como tem sido a receptividade das eleições diretas nos tribunais dos estados e também no Rio Grande do Sul? É um caminho que, vamos dizer assim, que está sendo percorrido. Eu tenho certeza que um dia nós chegaremos lá, porque é um processo de democratização, ampliar a participação. Hoje a gente vive num mundo de interação, de maior participação, onde todos os interessados devem poder dizer o que pensam e poder contribuir nas formulações dos interesses do poder. Ela tem tido alguma resistência, a bem da verdade tem que ser dito assim, porque sempre quando a gente pretende, e na eleição direta que a gente quer, a ampliação do poder, nós estamos aumentando o número de eleitores para as mesas diretoras. Então tem tido resistência em alguns tribunais que não têm processado os pedidos ou estão andando em marcha muito lenta, outros rejeitaram, mas eu acho que já temos um passo muito importante. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei de 1979, do tempo do período de exceção da ditadura militar, ela estabelecia que para a eleição das mesas diretoras dos tribunais só poderiam concorrer os 5 desembargadores mais antigos. E isso vinha acontecendo no próprio estado do Rio Grande do Sul em duas eleições anteriores a essa gestão que começou em fevereiro, houve problemas porque os eleitos da mesa diretora não estavam entre os 5, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já adotava a abertura entre os desembargadores de não precisar só se restringir aos mais antigos. O que se tem visto é que aonde não se conseguiu ainda que os tribunais aceitassem por uma mudança no seu regimento interno as eleições diretas, é que se avançou permitindo que houvesse ampliação do número de desembargadores que podem concorrer, não ficando mais restrito aos 5 mais antigos. Coisa que é importante dizer, que essa proposta que a MB fez de eleições diretas é uma proposta, uma interpretação constitucional mais aberta, de adequação da nova Constituição de 88 à Lei Orgânica da Magistratura Nacional de 79, a LOMAN. É de permitir que se faça as eleições sem uma mudança constitucional. Porque hoje há uma interpretação na Constituição Federal que fala que os tribunais elegerão os seus presidentes. Ora, se nós fizermos uma interpretação mais restritiva, eu posso pensar tribunal como composto só por desembargadores. Mas se eu fizer uma interpretação mais aberta, elástica, de acordo com a Constituição de 88, que ela tende à democratização, eu posso entender como tribunais todos os integrantes do tribunal. Como tu mesmo falaste na minha apresentação, o juiz de direito, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sou um desembargador, mas sou um juiz que integra o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, esta é a proposta da MB, de fazer uma interpretação mais aberta e conforme com os princípios democráticos da Constituição. Não tem tido essa aceitação toda, mas estamos avançando. O risco de politização da eleição pode prejudicar a atuação do judiciário? Eu não acredito.
A politização já existe. O que nós temos hoje assim, na disputa pelas mesas diretoras para a Justiça? Entre os desembargadores. Nós vamos aumentar o número de pessoas que poderão opinar, participar, fazerem sugestões. Qualquer lugar onde vai se disputar alguma coisa, há uma politização, mas no bom sentido. Eu acho que isso não é mal, é que não pode interpretar politização como partidarização da escolha. Eu acho que é saudável a discussão política, porque terão que ser escolhidas diretrizes e metas, como seguirá a administração do tribunal. Isso faz através de uma discussão que é um debate político. Na sua avaliação, o judiciário ainda não atingiu a democracia na sua plenitude completa? Não, a democracia plena não existe. Por um ponto, porque nós temos a falta dessa eleição onde todos os membros do judiciário poderão participar. E segundo, quando não tem a participação de todos na possibilidade de apresentar sugestões, o que faz? Os interesses, no bom sentido, que são atendidos, são daqueles que elegem. Então, acho que muitas vezes o primeiro grau, por não participar do processo de escolha, acaba tendo algum prejuízo em relação a isso, porque não é ouvido como deveria. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Terra, vai falar sobre a autonomia financeira e administrativa dos tribunais. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Santa Catarina é muito bom porque eu tenho um Tribunal de Justiça que é comprometido com a construção do direito e com a construção de uma sociedade mais justa. Estão abertas até o dia 16 de outubro ou até o preenchimento das vagas as inscrições para o seminário A Escuta de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual, Diretrizes para a Consolidação de uma Política Pública do Estado Brasileiro. Promovido pela Escola Paulista da Magistratura, o evento será realizado no dia 21 de outubro no auditório do GAD MMDC em São Paulo. Estão disponíveis 400 vagas para a modalidade presencial e 400 à distância. Os interessados devem se inscrever no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre as manifestações racistas nos estádios de futebol e a democratização no judiciário. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Terra, vai falar sobre a autonomia financeira e administrativa dos tribunais. Doutor Eugênio, como se dá a autonomia financeira e administrativa nos tribunais prevista pela Constituição Federal? Isso foi uma conquista da Constituição Cidadã de 1988. Até então, os tribunais eles tinham seus orçamentos, não tinham orçamento próprio, eram gerenciados, vamos dizer assim, pelo Executivo. A partir de 88, foi reconhecida a autonomia financeira e administrativa dos tribunais, ou seja, os tribunais passaram a poder fazer seus orçamentos e administrarem-se autonomamente, sem depender do Executivo. Isso é importante a gente ressaltar que foi uma grande conquista. Até a implementação não se deu imediatamente após 1988. Foi uma caminhada, que hoje já temos bastante tempo da Constituição, mas conseguiu chegar a que todos os judiciários, tanto estadual quanto federal, eles tenham essa autonomia. O que nós temos assim? O judiciário apresenta uma proposta de orçamento, como o executivo apresenta uma proposta de orçamento, o legislativo apresenta uma proposta orçamentária. O que tem que se entender? Os 3 poderes eles são harmônicos, mas independentes entre si. Cada um apresenta a sua proposta orçamentária para o ano vindouro. Estamos agora no período de apresentação das propostas para o ano de 2015. Cada um apresenta suas necessidades. Óbvio que tem que haver uma certa concertação, porque a arrecadação é única e tem que atender a necessidade dos 3 poderes. Mas quando não há um acordo pleno para a remessa, desde logo, das propostas orçamentárias, o judiciário manda a sua, o legislativo apresenta a sua e o executivo a dele, e no âmbito legislativo, que é o local próprio, é que vai haver a definição de como se darão os percentuais, o que não poderá persistir no orçamento. O que não é admissível
como tem acontecido em alguns lugares, em alguns estados, e como aconteceu agora recentemente no âmbito federal, onde o executivo, se arvorando a uma supremacia que não existe, ele faz cortes, tirando parte do orçamento do judiciário. Isso não é admissível, porque isso fere o quê? A autonomia do judiciário, a independência que ele tem de apresentar a proposta. O que é muito importante a gente entender assim, ó, não quer dizer que qualquer proposta que o judiciário ou o legislativo apresentar, ela não possa sofrer, ou o próprio executivo, ela não possa sofrer modificação, porque senão não haveria razão de se discutir o orçamento, que às vezes chega a trancar a pauta, o Congresso nem entra em recesso, porque não foi discutido o orçamento. Mas é importante que as propostas sejam apresentadas como direcionadas pelos poderes, e no âmbito do parlamento, que é o local próprio, é que se faça a discussão, e lá o poder, com a possibilidade de fazer isso, que é o parlamento, possa vir a cortar. A garantia é que as propostas têm que ser apresentadas como feita pelos poderes, para que se faça a discussão. E aí lá, se chegar a consenso ou não, e se fazer um corte. No dia 5 de setembro, o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça soltou uma nota contra cortes no orçamento do Judiciário feito pelo Executivo. Como o Judiciário vai prestar um serviço de qualidade à população sem ter recursos necessários? Exatamente. Quem sabe das suas necessidades principais, do que é o mínimo que ele precisa para atender, é o judiciário, porque ele é que presta a jurisdição. Enquanto o executivo faz obras, executa serviços, o judiciário presta a jurisdição. Então, ele é que tem que ter condições de propor. Então, é onde se chega na harmonia, né? Às vezes a necessidade, que o cofre é único, né? Da arrecadação é único. Se chega uma necessidade de cortar ali, mas tem que ser negociado. Não pode terminar com uma pretensão de outro sem uma discussão. E não tem como mesmo o judiciário, se não tiver o mínimo de condições, de prestar um bom serviço. As demandas aumentam. Pensamos em todas as áreas: saúde, consumidor, discussões de contratos vários, necessidades de pagamento de servidores, de magistrados, tem que ter um mínimo, e isso tem que ser estabelecido. Então não há como se esperar uma justiça sem que haja um orçamento razoável que possa atender, se não na plenitude as necessidades de prestação do serviço judicial, pelo menos em boa parte. Quem sofre com isso é a população, porque isso eu acho que é importante a gente ressaltar. Não é um orçamento para o judiciário somente. O judiciário é um prestador de serviço à sociedade, ele presta a jurisdição, ele resolve conflitos. Por isso é que ele precisa ter um orçamento. A discordância do Executivo com a proposta apresentada pelo Judiciário. O que deve ser feito para proibir a atuação indevida do Executivo? O Poder Judiciário, e isso foi feito, tem que se socorrer do próprio judiciário. Por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ANAMATRA, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, ingressaram com mandado de segurança contra esse corte indevido que agora fez e que o Colégio de Presidentes se manifestou que o Executivo fez. Por quê? E volto a insistir, a discussão é para que vá ao parlamento a proposta apresentada e lá se discute eventuais cortes que sejam fazer e não feito unilateralmente. Ao judiciário, que cumpre a garantia da Constituição, que estabelece a harmonia e a independência dos poderes, é que vai certamente determinar que a proposta inicial apresentada pelo judiciário seja levada ao Congresso para apreciação, ou seja, que a Presidenta da República, que o Executivo remeta a proposta original que o judiciário mandou para apreciação. Como deve ocorrer o processo de elaboração do orçamento num judiciário que pretende ser democrático? O judiciário que pretende democrático, ele deve ter a participação de todos os magistrados na elaboração do seu orçamento, com a valorização do primeiro grau, que, como já referi antes, é quem tem aquele contato quase epidérmico com as necessidades da população. Então, num orçamento democrático, há que se ouvir a todos, desembargadores, magistrados de primeiro grau, e estabelecer como prioridade a primeiro grau de jurisdição, porque é onde entram as demandas. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gabriela Quinal. Sou magistrada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Atualmente no exercício da Relatoria Especial para a Independência de Juízes e Advogados do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Decidi ser magistrada aos 11 anos, quando presenciei uma situação de injustiça dos meus pais e também vivenciei uma situação de injustiça pessoal.
Minha dica para quem quer seguir a carreira da magistratura é: seja determinado no seu objetivo. Minha dica para quem quer seguir a carreira da magistratura é: acredite no seu potencial, seja dedicado nos seus estudos e tenha coragem para enfrentar todas as dificuldades que encontrar em seu caminho. Agradeço ao juiz Eugênio Terra pela entrevista. Renata, eu agradeço a oportunidade. É muito bom falar nesse programa para a gente poder conversar com a população do nosso país. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.